Olá, estudante do 9º ano, né, do ensino fundamental. Eu sou a professora Lili, aqui comigo está a Mariana. E nossa aula de matemática de hoje é a 4ª semana do PET 3. Está lá na página 25. Na semana anterior, a gente viu como que é uma equação do 2º grau. E hoje, né, a gente vai ver muitos problemas relacionados à equação do 2º grau. O primeiro deles, que está lá na página 25, é nesse terreno de 288 metros quadrados, foi construída uma piscina e o restante será gramado. Aí a pergunta é, qual a área do gramado? Qual a área dessa parte verde aqui, né, que vai ser do gramado? Né? Então, como que eu posso calcular isso? Eu tenho aqui um retângulo. Então, eu tenho este lado, x menos 1, somado com x mais 1, né? E tenho essa área toda que é 288, que foi dada no problema. Então, eu posso somar este lado, que é o lado do retângulo. Como que eu acho a área do retângulo? Eu pego este lado, que é x menos 1 mais x mais 1, e multiplico por este lado. E este lado, como que eu tenho? X mais 7, né? Eu tenho uma expressão algébrica que eu posso encontrar o valor de x. Como que eu multiplico? Olha, menos 1 mais 1 vai dar, sumiu o 1 aqui, né? E o x mais x fica 2x. Multiplicado, né, por essa medida x mais 7. Olha, vocês lembram lá que a gente viu, né, sobre os produtos? Então, como que eu posso fazer esse produto? 2x, né, vezes x mais 7. Eu multiplico 2x vezes x, vai dar 2x ao quadrado. 2x vezes 7 vai dar 14x, que é igual a 288, que é a área toda. Então, olha só, se eu passar esse 288 para cá, eu tenho uma equação do 2º grau completa, em que eu tenho, né, como resolver com a fórmula de Bhaskara. Vamos relembrar a fórmula de Bhaskara? Então, eu tenho que calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois encontrar o x, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Vocês viram também na semana passada, em vários exercícios de equações completas, né, e incompletas, em que eu posso ter o delta maior que zero, o delta igual a zero ou o delta negativo. Se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes. Então, vai ficar mais ou menos, né, raiz quadrada do valor de delta. E se o delta for igual a zero, eu tenho uma única raiz, porque mais zero ou menos zero não vai fazer diferença. E se o delta for negativo, eu tenho, né, não tenho como calcular a raiz dentro do conjunto dos números reais. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Bom, então vamos voltar ao nosso problema. Eu tenho esta equação do 2º grau completa, né? E eu vou usar a fórmula de Bhaskara para encontrar o valor de x. Eu tenho o a igual a 2, o b igual a 14 e o c igual a menos 288. Então, como que eu calculo o delta, que é o discriminante? b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho b ao quadrado, 14 ao quadrado, que vai ser 196, menos 4 vezes 2, né? Vezes menos 288, menos vezes menos aqui vai ficar mais, né? E este produto dá 2.304. Então, quanto que dá o delta? 2.500. O delta não é positivo, então eu tenho duas raízes.
né? X' e x duas linhas como solução dessa equação. E aí, eu tenho que calcular o x, né? O x vai ser menos b, que é menos, né? 14, mais ou menos 50, dividido por 2a. 2 vezes 2 não dá 4? Então, agora a gente vai separar. X' vai ser menos 14 mais 50 dividido por 4, né, que vai dar 9. E x duas linhas vai ser menos 14 menos 50 dividido por 4, que dá menos 16. A solução dessa equação tem duas raízes, o positivo, que é o 9, e o negativo, que é o menos 16. Então, no caso do exercício da área da piscina, a gente vai substituir pelo x positivo, que é igual a 9. Então, olha, se eu substituir aqui, né, x, então aqui vai ficar 9. Aqui não é x mais 1? 9 mais 1 dá 10 aqui. 9 menos 1 dá 8 e essa medida eu já tinha. Então, encontrei o x e agora eu vou descobrir a área do gramado. Ficou fácil de calcular a área da piscina com essa borda em volta, porque daqui até aqui eu tenho 10 metros. 10 vezes 7, 70 metros quadrados. Como que eu vou achar agora a resposta, né? Que eu tenho que calcular esse gramado. Eu vou pegar a área toda que eu tenho, né? Que é 288, e tirar essa área aqui. O resto não vai ser tudo gramado? Então, dá 218. A resposta vai ser, a área do gramado é 218 metros quadrados. Essa é a resposta do exercício 1, né, que está lá na página 25. Vamos fazer agora o exercício 2. Uma praça retangular possui 112 metros quadrados. Então, essa praça retangular tem uma área de 112 metros quadrados. Em toda a extensão de um dos lados menor, né, então esse que é o lado menor, certo? Possui x metros que será colocado uma fita. Então, esse lado menor vou chamar de x, tá? Essa fita vai ser usada para impedir a passagem de pedestre enquanto alguns funcionários da prefeitura estiverem trabalhando nessa praça, né? Aí pergunta foi, sabendo que o lado, né, de maior comprimento dessa praça possui 6 metros a mais, então eu tenho este lado x, né, mais 6. Então, eu posso calcular o valor de x. Como que eu vou calcular o valor de x? Eu vou pegar a área, que é 112 metros quadrados, vou pegar, como calcula a área do retângulo? Esse lado, que é o x, vezes esse lado. Então, vai ficar uma expressão algébrica, x vezes x vai dar x ao quadrado, x vezes 6, 6x, passando o 112 para cá, também eu tenho uma equação do segundo grau completa, em que o A é igual a 1, o B é igual a 6 e o C é igual a menos 112. E aí, como que eu calculo o delta? B ao quadrado, então 6 ao quadrado, menos 4ac, o delta vai ser igual a 484, o delta é maior que zero. Eu tenho também duas raízes, x' e x duas linhas. Então, qual que é a solução da equação? A solução da equação, eu vou achar esse x substituindo por menos b, que é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 484, que dá 22, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. Então, agora eu separo. O x' vai ser o que eu vou somar com 22. Então, menos 6 mais 22 dividido por 2 vai dar 8. E o x duas linhas é igual a menos 14. Então, voltando ao nosso problema, quantos metros de fita de isolamento serão gastos no mínimo nessa situação? Então, ó, qual que era a situação mesmo? Eu ia isolar só essa parte aqui de um lado. Então, eu descobri o x, esse lado menor eu descobri. Também descubro o outro lado maior. X
né, que é 8, então ficou 8 mais 6, 14 metros. Você pode observar que ela tem de comprimento 6 metros, né, então a mais, que dá 14, do que esse lado, que é 8. Então, esse lado é igual a este, né, este é igual a este. Isso é a propriedade do retângulo. Então, a resposta da letra A é 8 metros de fita, porque ele só vai isolar um lado. A letra B perguntou assim: caso haja necessidade de impedir totalmente a passagem de pedestres por essa praça, quantos metros de fitas de isolamento serão gastos no mínimo? Né? Então, no mínimo, para contornar tudo, é o perímetro. Vocês lembram que a gente viu lá a medida do perímetro? Então, neste caso, podemos calcular o perímetro do retângulo, que vai ser 8 mais 14, mais 8 mais 14, que dá 44 metros. Então, a resposta da letra B precisa, no mínimo, de 44 metros de fita. Bom, a letra C. Se o metro de fita de isolamento custa R$ 2,00 e o rolo fechado com 50 metros dessa fita é vendido por R$ 80,00, qual será mais vantajoso? Né? Qual que será mais vantajoso? Eu comprar 44 metros que eu vou precisar por R$ 2,00, vamos ver quanto que vai dar? 44 vezes R$ 2,00 dá R$ 88,00. Ou comprar 50 metros, que é o rolo fechado, por R$ 80,00. Olha, vamos ajudar a prefeitura aí economizando também, né? Vamos pensar nisso, nas nossas obrigações, né, que a gente tem para os servidores. Então, olha só, a resposta da letra C é mais vantajoso comprar o rolo fechado com 50 metros pelo preço de R$ 80,00. Bom, no exercício 3, né, da página 27, uma fábrica, né, produziu 4 placas em formato retangular para cobrir uma parte interna de um galpão. Então, olha só, essa placa aqui é o exemplo. Sabendo que cada uma dessas placas possui 78 metros quadrados, então a fábrica produziu 4 placas. Né? Então, esse aqui é um desenho de uma placa só. Quanto que ela tem de área? 78 metros quadrados. Né? A letra A perguntou a medida do comprimento de cada um dos seus lados, né? Se o comprimento do lado maior, que é esse lado aqui, tem 7 metros a mais que o comprimento do lado menor. Então, se eu chamar esse lado de X, esse outro lado maior vai ser x mais 7, né? 7 metros a mais. Como que eu posso calcular e encontrar esse valor de x? Eu tenho também a área, né, dessa placa, eu tenho x vezes x mais 7, que vai dar x ao quadrado mais 7x. Passando 78 para cá, eu tenho uma equação do segundo grau completo, com o a igual a 1, o b igual a 7 e o c igual a menos 78. Então, eu tenho o delta, né, calculando o 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 78. Aqui vai ficar 7 ao quadrado, 49, menos vezes menos mais, 312, 361. Então, o delta não é maior que zero? Também a solução dessa equação vão ser 2 raízes reais, x' e x 2 linhas. Então, voltando na fórmula para calcular o x, eu posso substituir menos b menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta, é a raiz quadrada de 361, que dá quanto? 19, dividido por 2a. 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui eu vou separar x' e x 2 linhas. O x' vai ser menos 7 mais 19 dividido por 2, vai ser igual a 6. E o x 2 linhas vai dar menos 13. Então, a solução da equação, olha, é 6 e menos 13. Agora, voltando para o problema, eu tenho a letra A.
a medida do comprimento de cada um dos lados de uma dessas placas, né, que foi pedido, se o comprimento do lado maior mede 7 metros a maior. Agora ficou fácil, eu já calculei o x. Se o x for igual a 6, esse lado vale 6, esse lado também vale 6. E esse não é 7 metros a mais, 6 mais 7, 13. Então, eu tenho a resposta da letra A. A B, o preço do metro quadrado cobrado pela fábrica, né, qual foi? Se o dono do galpão pagou um total de R$ 9.672. Então, eu tenho 4 placas que ele comprou. Então, esse valor corresponde a quantas placas? 4 placas de 78 metros quadrados. Então, a pergunta foi, quanto que ele pagou pelo metro quadrado? Bom, eu tenho a área total de 4 placas, vai ser 4 vezes 78, que dá 312. Então, o total de metros quadrados das 4 placas dá esse valor e posso calcular 1 metro quadrado, né, que é uma regra proporcional aqui, que a gente chama, para achar o preço que ele pagou pelo metro quadrado, 1 metro quadrado. Então, aqui eu multiplico cruzado, né? P, eu estou chamando a incógnita de P, né? Então, vou ter uma expressão em que eu vou encontrar o P de preço, pelo metro quadrado. Então, esse P vai passar para cá, né? O 312 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, qual que é a resposta da letra B? 31 que encontrou é o preço, né? R$ 31. Bom, o exercício número 4, o desenho representa a bandeira da Finlândia, né? Então, a ser confeccionada com essa área de 198 metros quadrados. Então, eu tenho a área total, que é aquele desenho, né, que a gente viu aqui, ó, voltando. Eu tenho essa área total, que é 198. Não é uma área do retângulo? Então, se eu multiplicar esse lado vezes esse, eu tenho 198. E aí, eu vou ter também uma equação do segundo grau completa, certo? Que vai ficar assim, olha. 15x ao quadrado mais 19x menos 192, né? Então, eu conheço o valor de A, B e C, então eu posso calcular o delta. O delta vai ser 11.881. E aí, como que eu calculo o x, né? Eu tenho 2 raízes reais. Um x que vai ser 3 positivo e outro x que vai ser negativo. Então, a solução da equação são 2 raízes reais. Mas eu vou usar a medida 3 para calcular a área, né, achurada. O que é a área achurada? É essa área aqui, olha. Então, como que eu vou achar agora? Eu tenho o quê? O valor de x igual a 3. Então, eu posso substituir aqui, ó. Aqui não é x, então aqui vale 3, aqui vale 3. Aqui, 5x mais 3, né? 5 vezes 3, 15, mais 3, dá 18. 3x, 3 vezes 3, dá 9, mais 2, dá 11. Então, calculei essa área toda, 11 metros. Essa área toda dá 18 metros, ó, esse lado, né, todo dá 18 metros, né? 11 vezes 18 vai dar a área da bandeira toda, que foi dado no problema. A pergunta foi, qual que é essa área achurada? Então, eu posso calcular assim, olha, 3 por esse retângulo, eu calculo essa área, né? E por esse retângulo eu calculo essa área. Então, 3 vezes esse comprimento, 18, dá 54. E 3 vezes esse comprimento aqui desse retângulo, né, dá 33. Observando o seguinte, que aqui nós temos um quadradinho, né, que é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 não dá 9. Então, esta área aqui, olha, a área achurada, que é a resposta do problema, vai ser 78 metros quadrados. Então, a resposta, né, do último exercício é 78 metros quadrados. Muito obrigada e até a próxima aula.